Para usar o CodeSpace, eu tenho que ter uma máquina virtual, um repositório no GitHub. E aí, essa máquina virtual é carregada olhando para esse repositório. Então, no caso, na semana passada, eu criei um repositório chamado PO 2024. Pronto. Aí eu criei esse repositório. Deixa eu mudar o tema para claro, que fica muito ruim de ver assim. Cadê o botão? Beleza. Eu criei o repositório, aí a gente vem bem aqui e clica em Code, e aí, se você nunca usou, ó, apareceu aqui, ó, seu workspace na nuvem. Vale que interessante, em menos de uma semana ele fechou o meu CodeSpace, por isso que eu acho que tem que dar o push antes. Se não der o push, ele não vai para a nuvem. O CodeSpace ele é uma máquina virtual que ela vai fechar sozinha. Então, eu não sei quantos dias ela tem de vida. Interessante. Nova com opções. Deixa eu ver as opções. Sim. Então, vamos lá. Aí eu vou carregar uma máquina virtual vinculada a esse repositório. Criei aqui o novo, ele está carregando uma nova máquina virtual. Oi. Ele fica salvo na máquina virtual, mas é o push que manda da máquina virtual para o teu repositório. O teu repositório é persistente. Tua máquina virtual não, ela é só uma instância carregada literalmente na RAM lá do GitHub. A vantagem de estar fazendo com code. Funcionalmente não tem push, é só o push mesmo. É só o push. Funcionalmente, de forma persistente. É porque assim, pelo menos quando eu fiz os testes nas férias, ele tinha mais do que uma semana de persistência. Então, e ele me avisava quando o CodeSpace ia morrer. Só que do jeito que está aqui, eu acho que é melhor dar o push logo para salvar. Eu preferi começar com ele porque ele já carrega todas as ferramentas praticamente prontas. Mas eu vou mostrar como é que vocês podem setar o próprio computador de vocês com todas as ferramentas. A vantagem do CodeSpace é que ele tanto carrega a máquina virtual na nuvem, quanto já carrega com quase tudo de ferramenta. Qual é a parte ruim? A parte ruim é que ele depende de internet e, como a gente não está pagando, a gente não tem como setar a persistência. Né? A persistência ela é limitada. E a internet também é limitada. No campo de tecnologia de 1000 terabytes por segundo. Pronto. Ok. Ele vai carregar aqui as configurações. Ele carrega literalmente o VS Code em nuvem. E a gente vai precisar fazer o setup básico. Só precisa de duas ferramentas. A primeira é o TKO, que ele não vem, porque eu acabei de subir a máquina virtual. E aqui eu deixei no README como é que instala, né? Pip install TKO. Exatamente. O site ele já baixa, não precisa conectar com nenhum. Pronto, é porque assim, ó. A gente vai precisar de ferramentas auxiliares. O que é que já vem de ferramenta quando você liga uma máquina virtual como essa que é a Linux? O que vem por padrão em todo o Linux. Então o Linux já traz normalmente compilador para C++, compilador para Java, nesse caso aqui ele traz o Node, ele já traz tudo isso. Então, mesmo sem eu ter que fazer nada, se eu pedisse para abrir um interpretador do Python, ele ia carregar um interpretador do Python porque ele já vem instalado. Então, o Python já vem instalado junto com o Python o gerenciador de pacotes do Python. O pip é o que a gente usa para baixar bibliotecas do Python ou aplicativos do Python direto da loja do Python. Entendeu? Da mesma forma que o pip faz isso, o pip é a ferramenta que quando eu crio
um projeto ou um programa, no caso, por exemplo, o TKO, ele usa bibliotecas do Python de vários desenvolvedores diferentes. Então, na hora que você manda instalar isso, ele vai instalar isso daqui e todas as bibliotecas necessárias juntos. Então, é um gerenciador de dependências. Então, na hora que você faz isso, você está instalando esse aplicativo que a gente criou aqui na UFC, com todas as dependências que ele precisa. E ele já está, por padrão, configurado para os nossos repositórios da UFC, que foi criado pela gente. Então, quando eu peço para baixar uma atividade, PKO, down, PO, atividade da calculadora, ele já está vinculado com o nosso repositório de PO e ele já sabe caçar a calculadora lá no canto que ela tem que estar. Se você escrever no nome errado, ele não vai achar esse elemento, porque ele não está cadastrado lá. Ou então, se você digitar aqui outra coisa, PO, PATOS, aí você tenta baixar a calculadora desse negócio aqui, ele vai dizer, olha, eu não encontrei esse curso. Aí, se você acertar o nome do curso, ele vai encontrar onde é que o curso está, o link dele no GitHub, e ele vai procurar lá no GitHub pela calculadora, ele vai achar a calculadora, e ele vai baixar a calculadora. Então, isso aqui já está vinculado com o repositório, você não tem que fazer setup de nada. Eu vou fazer aqui em TypeScript. E aí ele baixou essa pasta aqui, PO calculadora, com os dados da calculadora, descrição, os arquivos de teste e o rascunho. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você vai precisar quando você cria uma máquina virtual. E baixar os testes e o código. E o comando para instalar, ele já está aqui no ISMI. Install TKO. Segundo comando que a gente precisa é para poder fazer o setup do TypeScript. Porque, por padrão, ele só vem configurado para o Node. Então, a gente precisa do que a gente falou na semana passada, que é uma forma de, a partir do código TypeScript, gerar o código do JavaScript que vai ser executado. E o aplicativo que a gente vai utilizar é o SBuild. E para instalar ele, a gente usa o gerenciador de pacotes do Java, do JavaScript, que é o NPM. Então, você vai lá e copia esse negócio aqui, essa linhazinha, copiar e cola ela aqui. Aí ele vai baixar o SBuild, que vai ser essa ferramenta para gerar de TypeScript para JavaScript, e colocar ela globalmente. Por isso que esse -g é importante, que ele vai ser instalado para todos os projetos. Na hora que você fizer isso, você vai ver que ele já vai criar aqui... você não vai ver, mas ele vai instalar as bibliotecas do SBuild. Então pronto, aqui já está no ponto de executar, porque você já tem o Node, já tem o Python, já tem tudo. Se você tivesse na sua máquina, você teria que instalar o Python, minimamente, né? O Python, o Node e o SBuild. E aí funcionaria do jeito que está aqui. Então, o Python, você baixa lá o aplicativo do Python, vai de next, 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 next. O Node, você baixa o aplicativo do Node, next, 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 next. E o SBuild, acho que instala dessa mesma forma aqui. SBuild. Aí, como você está no Windows, talvez dê uma coisinha ou outra, que aí, em outro momento, quando a turma tiver com pelo menos mais de 50%, eu mostro, é triste. Oi, filho. Não, só levantou a mão assim por impulso. Tá, então por isso que a gente precisa dessas ferramentas quando a gente carregar um CodeSpace novo. Professor, agora eu quero salvar isso no repositório, para mesmo que o meu CodeSpace vá-se embora, eu ficar com isso salvo. Olá, querido, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui, 51% da turma. Então, lembra, a gente tinha os nossos passos, né, da aula que a gente fez lá sobre o GitHub. Então, para marcar os repositórios, para marcar os arquivos para serem salvos, qual é o comando que eu dou? ADD. Para ver quais são as mudanças no repositório, qual é o comando? Status, exato. Então, se eu der um git status, ele vai mostrar as mudanças. Você alterou o readme, que eu mudei aqui, troquei uma linha, e você adicionou um arquivo novo. Você quer marcar isso? Você, beleza. Quero marcar tudo que está na pasta atual, que é, no caso aqui, a pasta raiz. Quero adicionar tudo. Quero comitar tudo. Adicionei a calculadora.
Ó, lembra, isso aqui tem que ser entre aspas dupla, porque é um texto, tem espaços. Então, você precisa colocar aspas dupla para dizer que ele vai entender tudo isso como um argumento só. Então, você está dizendo para o commit, commit, eu quero que você salve uma versão com tudo que foi marcado no ADD e o nome do commit vai ser adicionar a calculadora. Até aí está salvo, mas está salvo onde? Na tua máquina virtual que está online. Agora você tem que dar um jeito de mandar para o teu repositório, porque se você vier aqui para o repositório e der o F5, não vai ter a calculadora, vai ter só o carro. E a gente manda para o repositório remoto, eu vou pegar essa música e matar, com um push, empurrão. Aí você empurra ele para dentro do repositório. Agora ele saiu da máquina virtual e foi para o repositório remoto. Agora, mesmo que a tua máquina virtual caia, está tudo salvo. Calculadora. Então, foi só esse passinho aqui que faltou, o passinho da dancinha. Tudo bem? Então, é o push que joga para o repositório remoto. Vocês querem ver como é que ficaria na máquina local já? Pronto, então vamos fazer o suposicionamento de que você configurou a sua máquina local. Ou seja Linux ou seja Windows, você instalou o Python. Então, se você perguntar se o Python está instalado, abrir lá o terminal e perguntar se o Python está instalado, ele vai dizer, beleza, o Python está instalado na versão 3.11. Será que o Node está instalado? Será que o Node está instalado? Sim, o Node está instalado. Será que o SBuild está instalado? Sim, o SBuild está instalado. Está aqui, ele está dizendo que não sabe o que é "-v". Então, tem o Node, tem o Python, tem o SBuild, o que é que me falta? TKO. Vamos instalar o TKO. Install TKO. Ah, beleza, já está instalado. Aqui está tudo instalado. Se eu perguntar aqui TKO-V, ele vai dizer que está na versão 2. Ok, o que é que eu preciso agora? Eu preciso do repositório, eu vou trabalhar nesse repositório. Você não criou um repositório remoto, bem aqui, esse PO 2024? Pronto. Então, você vai clicar aqui. Cadê? Onde é que eu baixo aqui o repositório? Local. Tá vendo aqui, ó, Code Spaces? Você tem aqui uma opção de local. Você vai baixar o teu repositório para o local. E aí, você vai pegar essa linha aqui, tá vendo? E você vai clonar o repositório para você. Então, tudo que tem nesse repositório remoto do GitHub, você vai copiá-lo, puxar o repositório todo para a tua máquina local. Tá? Para isso, você vai precisar fazer setup no GitHub. É por isso que eu digo que tem esses passinhos a mais. Porque o GitHub trabalha com autenticação de chaves. Estou só fazendo aqui o resumão, depois eu posso fazer localmente, devagarinho, só para quem já está na curiosidade, tá? Então, supondo que você fez o setup no GitHub, você adicionou sua chave para o GitHub saber que a sua máquina é confiável, você vai fazer esses passos. Você vai pensar, onde é que eu vou colocar o meu repositório na minha máquina? Seu repositório é uma pasta. Aí você pensa, já sei, eu vou lá na pasta Dropbox, sei lá, você vai navegar até onde você quiser. Pronto, eu acho que aqui é um canto bom. Eu vou baixar o meu repositório para essa pasta aqui. Aí você vai fazer uma operação de clone. Você vai clonar o repositório, esse daqui com esse link. Aí ele vai lá, puxa tudo que está lá no repositório local. Aqui é a minha chave. Para cá. Então, olha quem foi que ele acabou de criar aqui, ó. PO 2024. Essa pasta contém a cópia de tudo que está lá no GitHub. E a partir do momento que eu entro nessa pasta para trabalhar, vou abrir o VS Code dentro da pasta. Pronto, agora o meu ambiente é igual ao CodeSpace. Meu ambiente é igual ao CodeSpace. Eu tenho aqui o meu VS Code, está aberto na pasta.
Eu tenho o Git instalado, tenho o TKO, tenho tudo. Então, aí agora aqui funciona a mesma coisa. Então, quais foram os passos? Primeiro, eu tinha um repositório lá. Fiz o setup da minha máquina local com os aplicativos que eu precisava e clonei, fiz um vínculo com do repositório remoto com a minha máquina local. Agora, na minha máquina local, eu tenho todas as configurações de vínculo. Lembra que eu falei que estava tudo dentro da pasta oculta.git? Então, se eu entrar na pasta oculta.git, que guarda as configurações do GitHub, e pedir para olhar as configurações, ele vai dizer, olha, esse teu repositório está vinculado com esse repositório remoto bem aqui. Está vinculado. E aí, a partir daí, eu posso fazer as coisas também localmente. Por exemplo, a próxima atividade da lista, depois do carro e da calculadora, eu não lembro se é o animal, vou baixar aqui o animal. TKO, download, DPO, o animal. Em TypeScript. Aqui, ó, ele acabou de baixar o animal. Aí eu vou entrar dentro do animal. E tá aqui. Como é que eu faço para rodar? Run, o rascunho e os testes. Aqui ele já passou em todos os testes, porque é uma atividade de exemplo. Oi. Eu sempre esqueço que o projetor aqui é cortado, né? Pronto, agora deu certo. Tem como você subir só para tirar uma foto para rodar, eu vou adicionar no. Tá aqui no README do repositório também. Tá? Ó, um erro comum que não sei quem foi que cometeu, mas aí você está na pasta errada. Aí você dá o comando de rodar e aí ele vai perguntar, cadê os arquivos? Ué, para você saber onde que você está, você pode olhar para cá. Normalmente no próprio Bash ele vai te dizer, olha, você está na pasta PO 2024. E aí quando você muda de pasta com o CD, ele vai te mostrar a sua nova pasta onde você está. Você está dentro da pasta PO animal. E aí você precisa passar para o comando, isso são como argumentos de uma função, tá? Você está dizendo, olha, para o TKO, a função que eu quero executar é a função de executar. A função que eu quero executar é o run, corre. E os parâmetros são esse arquivo e esse arquivo. Estou dando para ele os arquivos. Por isso que ele consegue encontrar os arquivos e executar o código. Todo o fluxo, depois que eu tenho ele montado na minha máquina, é a mesma coisa da máquina remota. Então, se eu quiser saber o que foi mudado no repositório, qual é o comando? Git status. Ó, eu tenho uma pasta aqui que não está rastreada, ou seja, nunca foi adicionada para o Git, mas eu quero adicioná-la. Então, qual é o comando? Git add, vou adicionar tudo. E agora, ó, você tem tudo isso daqui pronto para ser salvo. O readme, o cases e o draft. Vou comitar. Git commit -m, adicionei o animal. Agora está salvo, mas está salvo onde? Onde é que está salvo? No CodeSpace, na minha máquina local, no GitHub, onde é que está salvo? Na minha máquina local, porque tudo aqui que eu estou escrevendo é uma pasta dentro do meu computador. Então está tudo dentro da pasta do meu computador. Está versionado? Tá, porque eu tenho dentro da pasta do meu computador o ponto Git lá, com todos os ponteiros que me permitem voltar para o passado, mas tudo isso é local, é dentro da minha pasta. Se eu quiser ver o meu histórico, ó, mostra aí tudo o que aconteceu no Git, ele vai mostrar, olha, o último commit adicionei o animal, antes disso adicionei a calculadora, depois disso tinha o commit do carro, sou exótico, primeira foto, tá aqui, ó, todos os meus commits. Mas tudo isso daqui, na verdade, as últimas alterações estão na minha máquina do meu computador. Se esse HD queimar, perdi tudo.
Da mesma forma que se o CodeSpace cair, você perdeu o que estava só no CodeSpaces, se o teu HD queimar, você perde o que está aqui. Como é que eu publico isso para o GitHub? Push. Git, push. Aí na hora que eu faço isso, ele sai da minha máquina local e vai lá para o GitHub. Se eu for olhar o GitHub agora e mandar mostrar, ele vai mostrar que agora tem um animal. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu acho que eu deixei minha prancheta na... Minha prancheta... Ai, meu Deus. Então, vamos só recapitular, tá? Só recapitular desenhando. Nós começamos tudo que... Oi? Sim. Então, vamos lá. Tudo que a gente começou, o nosso ponto de partida foi o GitHub. Então, o nosso ponto de partida foi o GitHub. Foi lá que a gente criou o nosso repositório remoto. Então, o GitHub é o repositório remoto. É aqui onde as coisas são persistentes e remotas. Tá? Nosso primeiro fluxo de ação foi, a partir do GitHub, criar o CodeSpace. Deixa eu ver qual é o meu limite de escrita aqui. Então, a partir daqui, a gente criou o CodeSpace. E aí, nesse CodeSpace, a gente fez todo aquele setup, né? A gente fez o setup aqui do... Vai ficar ruim de ver essa. Pronto. A gente fez o setup aqui do TKO e do ESBuild, praticamente. ESBuild. Aí, depois que a gente fez o setup, a gente adicionou nossas atividades e aí nós salvamos com add e commit. Então, isso daqui foi um clique, né? Na verdade, você deu um cliquezinho para poder criar o CodeSpace, mas para você enviar de volta para cá, a gente dá um comando de push. Um git push. No push você envia de volta. Porque o teu CodeSpace, ele existe uma palavra que seja não persistente, impersistente, temporário, não sei, vai ficar assim mesmo. Oi. CodeSpaces é uma máquina virtual que está vinculada ao GitHub. É literalmente, quando você clica no botãozinho, ele carrega uma máquina virtual que vai ter um poder de processamento, vai ter uma quantidade de memória, e ele sobe uma IDE do VS Code olhando para essa máquina virtual. E aí você é capaz de enxergar, né, esse CodeSpace que está vinculado a esse repositório aqui, ele é capaz de enxergar isso como se fosse um sistema de arquivo. E ele só é capaz de enxergar esse repositório, é o sistema de arquivo dele. Então, ele é capaz de alterar, mudar, fazer tudo. Mas, exatamente, o Git, só que não é o VS Code, é uma máquina virtual remota que carrega o VS Code como interface de visão. Ele poderia ter carregado só um editor de texto qualquer e um terminal. Entendeu? Então, por isso que eu te digo que ele é uma máquina virtual. Por que não é só o VS Code? Porque eu consigo instalar programas, fazer um catálogo de configurações, entendeu? Então, se eu posso instalar, remover, rodar, e quando eu aperto o botãozinho para executar, ele consome o recurso de processamento remoto e não da minha máquina, não está aqui. Eu acesso através do browser, mas ele está na nuvem. Então, tanto esse daqui é remoto, quanto esse daqui é remoto. Esses dois são remotos. A diferença é que o teu repositório é persistente e o teu CodeSpace é não persistente. Persistência significa que não tem perigo dele sumir. O teu CodeSpace ele vai ser desligado e ele vai desaparecer se você ficar sem usar durante um tempo. Entendeu? Então, tipo assim, eu criei um CodeSpace para esse repositório semana passada. Eu fui acessar hoje e ele já não existia. Então, é como se literalmente
o GitHub, quem gerencia essa máquina virtual, ele desligou e apagou minha máquina virtual, porque achou que eu não precisasse mais dela. Então, só uma coisa um pouquinho. Tem uma parte. Não, aí é um pouquinho diferente. Aí é quando você está trabalhando com um banco de dados e aí você desenvolve para tentar manter a integridade dos dados, para que não tenha perigo de você fazer uma operação e ficar pela metade. Porque persistência dá de constante. Persistência dá sentido de confiabilidade. Quando eu digo que isso daqui não é persistente, significa que se você deixar de usar, o GitHub pode apagar a tua máquina virtual, porque ela é gratuita, e você perdeu os seus dados. Essa sensação de perder os dados é que eu estou dizendo não é persistente. Talvez eu tivesse uma palavra melhor, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Eu vou dar um outro exemplo, tá bom? E existe uma outra forma de fazer isso daqui, que a gente fez no CodeSpace, que seria utilizando o que a gente fez no semestre passado, que seria criando também uma máquina virtual. Quem usou o semestre passado, onde é que a gente criava nossas máquinas virtuais? No Replit. O Replit é outra empresa que permite que você crie máquinas virtuais online e instale programas nelas. Aí o Replit ele tem algumas diferenças do CodeSpace, né? Algumas limitações em termos de funcionalidade, de instalação de comando, ele é muito mais limitado, porém não tem perigo dele ser apagado, ele vai continuar lá. Entendeu? Mas, por exemplo, você só consegue trabalhar com uma linguagem por vez. A IDE não é a IDE do VS Code com todas as ferramentas e funcionalidades e plugins e catatal de coisa. É uma IDE mais limitada, mas ela tem essa vantagem. E ela não vai ser apagada, que eu estou explicando. Mas da mesma forma que a gente fez aqui eu teria que dar o... aí a gente não tinha integração. Mas poderia ser feita a integração, mas não tinha. Né? Os códigos ficavam aqui. Para o pessoal que tem notebook, eu comecei com o CodeSpace só para dar um start mais rápido no modo de produção, para a gente não ter que instalar Python, instalar Node, instalar tudo isso e já começar a fazer código. Mas é interessante que vocês façam o local. A diferença do CodeSpace para o local é que você vai ter que fazer todo o setupzinho das ferramentas. Então, o que é que você vai precisar na sua máquina local? Você vai precisar do Python, minimamente, né? Você vai precisar do Python, você vai precisar do Node, você vai precisar do Git, né? Tem um aplicativo para Windows que é o Git Bash. Você vai precisar do ESBuild. Você vai precisar do VS Code, você vai ter que instalar tudo isso daqui. E aí, quando tudo isso daqui estiver configurado, aí você vai puxar os dados do teu repositório remoto. E qual é o comando que a gente faz para puxar os dados? É um comando de clone. Git clone. Só que para conseguir fazer o clone, você vai ter que se autenticar no GitHub. Então, é um conjuntozinho de passos. Aí você faz o clone. Agora você está com todos os dados da máquina virtual na sua máquina local. Só que para mandar de volta e salvar remoto, eu vou ter que fazer o push. Então, o nosso workflow é esse daqui. É legal desenhando, né? Eu devia usar mais a lousa. Se vocês forem trabalhar no computador de vocês, sim. Mas, por exemplo, eu já estava no Git mesmo. No próprio CodeSpace. Na hora que você der o push, os seus dados vão ser enviados para o repositório remoto. Entendeu? E eles estão lá salvos. Então lá na hora que você dá o push do CodeSpace, ele é enviado para cá. Mas aí, então, se eu faço isso, eu não preciso fazer esse... Não. Aí o que acontece? Se você deixar de usar o CodeSpace, aí ele vai cair, aí você vai ter que fazer que a gente vê que é trivial, né? É basicamente só fazer aqueles dois comandos de instalação, instalar TKOS build e pronto, já está o teu repositório lá, entendeu?
Não, você não precisa fazer nada local. Quando eu faço o seguinte, envio ele não, o senhor sabe que eu enviei a verdade. Não, aí quando você envia, Como é que você vai ter o controle de quem fez a verdade ou não? A gente vai chegar um momento... não, como é que eu vou ter o controle? Vocês vão marcar na planilha que fizeram. Entendeu? Mas, claro, se você marca na planilha que fez, é interessante que se eu for procurar no seu repositório, ela esteja lá. Ok? Então, como é menos gente, a quantidade bem menor de alunos, eu não preciso da preocupação de ter que jogar no Git, de pedir que vocês coloquem no Moodle, de ficar preocupado com antiplágio, de tentar ver a progressão do que você faz, porque a quantidade menor de pessoas para eu poder... Não, eu acho desnecessário. Numa turma muito grande, que aí eu não consigo acompanhar e sentar e ver o que é que vocês estão fazendo, é uma segurança a mais para mim. Mas numa turma pequena em que vocês vão estar interagindo e eu consigo ver o que vocês estão fazendo, é uma desnecessidade, porque o Moodle é um porre. O Moodle é um mal necessário. É uma ferramenta que, se for possível, a gente não vai utilizá-la. Por quê? Porque isso daqui é algo muito mais próximo da realidade. Entendeu? Então, assim, eu digo que vocês comecem com o CodeSpace porque ele dá esse pontapé inicial muito rápido. Não tem que fazer configuração do GitHub, não tem que fazer troca de chave, não tem que fazer setup de nada, tem que instalar nada local, tudo já funciona fluido, mas em algum momento durante a disciplina é interessante que você configure o seu próprio ambiente de desenvolvimento. Sente no seu computadorzinho e diz, beleza, vou botar isso daqui para funcionar, vou personalizar, vou deixar o meu VS Code com os plugins que eu gosto, esse tipo de coisa, tá? Tá mais claro como é que é o fluxo, pessoal, de ação, tá? Então, eu adorei, primeiro semestre que eu estou usando o CodeSpace, e eu nem sei o tempo de persistência de uma máquina do CodeSpace, eu descobri. CodeSpace. CodeSpace. Oi. Sim. E aquele pai? Perdão? Tá, porque o plugin que roda, a linguagem que o TKO foi escrita é Python. Então, eu preciso do Python para ele executar, para fazer esse processo de baixar a atividade que você vai trabalhar e para rodar a atividade. Então, quando eu... já é o suficiente. Não. Se você fosse fazer no seu computador, você precisaria do Python para rodar o TKO e instalar, precisaria do Node para rodar o JavaScript, precisaria do ESBuild para rodar o TypeScript, precisaria do Git Bash, que ele vai te dar tanto o Bash, que é a telinha preta, quanto vai te dar o Git, para você poder enviar e baixar, e precisa do VS Code, porque você vai precisar de uma ideia para poder trabalhar. Então, você teria que ter essas 5 coisinhas aqui. Entendeu? Aí, claro, tendo o Python, você vai precisar do TKO instalado. Aquele que foi do canal passado, que ele meio que rodava, Tá, que ele é transpilado. Ele não tem ninguém específico para executá-lo. Ele gera o código JavaScript e o Node roda o código JavaScript. Só que o Python ele é interpretado diretamente. Então, o Python tem o interpretador do Python que roda ele diretamente. Que o Python já está lá. O Python, o Java, o GCC, as ferramentas básicas das principais linguagens já está lá. Aqui ele está mostrando que o CodeSpace Timeout, how long CodeSpace lasts. Por default, CodeSpaces inativos são deletados depois de 30 dias. Ué, por que o meu acabou semana passada para cá? Estranho, né? Então, a gente vai testando. E, assim, se você fizer o push,
tá salvo, e como o nosso setup é trivial, mesmo que a máquina caia, você está com as informações persistentes. Tudo bem? Eu estava esperando o miserável do Emanuel, mas como ele não veio, eu vou começar. Hã? Samuel, desculpa. Que ele vai ter que ver remoto esse conteúdo aqui. Então, vamos nós, pessoal. Eu vou fazer aqui a introdução oficial à linguagem. Então, eu vou partir de JavaScript e a gente vai fazer o que são de componentes do JavaScript que a gente vai usar de partida, tá? Então, eu vou usar o próprio CodeSpace para fazer isso. Cadê CodeSpace? Volta aí, miserável. E a gente vai ver o código TypeScript e o código JavaScript gerado. Então, vamos aprender a rodar aqui o código sem precisar dos testes. Vou criar uma pasta aqui, aula 1, e colocar os nossos códigos de teste aqui na aula 1. Está demorando demais, eu vou rodar na minha máquina mesmo. Aqui, vou abrir o meu repositório que eu acabei de criar. Ah, sim, o último passozinho do nosso desenho. Você está vendo que você pode escrever o código tanto em um local, quanto em outro, e todos eles têm um ponto central de referência. Está vendo? Eu posso estar escrevendo na máquina do GitHub, eu posso estar escrevendo na minha máquina local, ou eu posso estar escrevendo no Replit. Ué, como é que eu sincronizo se eu fizer alterações em dois locais diferentes? O push, ele manda. O clone, ele inicia, tá certo? E só para atualizar, a gente tem um comando de pull. Então, o push envia e o pull baixa. Então, Quando você dá um pulo, ele vai lá e vê se tem novidades e traz as alterações. ele sobreescreve já o que é. Aí ele vai te dar um conflito. Se você, nas duas versões, você alterou o mesmo arquivo. Assim, se você estiver trabalhando só com um único local que manda por remoto, você não vai ter problema de versão. Mas se você, por exemplo, é só por curiosidade, que talvez, e provavelmente isso não vai acontecer, mas se vocês estão trabalhando em mais de um local, e aí você tem um repositório aqui desatualizado, não faz sentido você apagar tudo e clonar de novo. Você só quer, me manda as novidades, me manda as atualizações, e o comando para pedir as atualizações é o pull. Então eu posso dizer aqui, git pull, tem alguma atualização? Aí ele vai dizer, não, está tudo atualizado. Ah, beleza. Então, vamos aqui. Eu tenho essas pastas, que são as pastas dos exercícios, mas eu vou criar uma nova pasta para fazer os meus exemplos. Então, vou fazer aqui aula 1, exemplos. Certo? Na verdade, isso daqui é aula 2. Né? Semana 2, episódio 1. Semana 2, episódio 1. Ué, eu estou na semana 2, episódio 1? Não. Então eu tenho que entrar lá. Eu vou entrar na semana 2, episódio 1. Agora eu vou criar um código TypeScript. Exemplo.ts. Está aqui o meu código exemplo.ts. Vou fazer aqui um console.log. Console.log. Vamos todos tirar 10. Ué, como é que eu rodo isso daqui?
Isso daqui você poderia rodar usando vários aplicativos, né? Você poderia fazer em etapas, primeiro gerar o JavaScript e depois rodar o JavaScript. A gente tem inclusive outros aplicativos, TS Run, sei lá o quê, mas a gente pode usar o próprio TKO. Porque ele tanto vai te mostrar qual é o código JavaScript que foi gerado, como vai rodar o código. Então, o run, ele serve para rodar e testar, mas ele também serve para só rodar. Você só roda se você não passar o caso de teste. Não tem um arquivo que são os testes? Se você não passar os testes, ele vai rodar, só rodar. E qual foi a saída? Vamos todos tirar 10. Qual foi o código JavaScript gerado? Foi esse daqui, ó. Ele vai te dar a visão. Então, se eu pedir para mostrar o código JavaScript que ele gerou, é igual? É igual. O código JavaScript que ele gerou é igual ao código TypeScript. Por quê? Porque nesse caso aqui não teve diferença. Então, a primeira diferença do TypeScript formal é que quando você cria uma variável, você pode definir o tipo dela. Nota, que vai ser um número, vai ser igual a 10. Então, ó, o nome da minha variável é nota, o valor dela é 10 e ele é um número. Não é obrigatório. A gente chega já nas obrigações. Vamos todos tirar nota. Mas ele só existe um tipo de. Já, eu vou mostrar todos já. Calma. Vamos só entender. Isso daqui é o código TypeScript. O TypeScript tem tipagem. O JavaScript não tem tipagem. Mas aí, quando eu pedir para rodar, ele vai rodar. Vamos todos tirar 10. Eu posso olhar o código JavaScript aqui, clicando aqui no bregacinho que ele gera. E o que foi que apareceu de diferença aqui do código JavaScript para o código TypeScript? Não está tipado? Ele tirou a camada de verificação de tipos e jogou o código para mim. Está aqui o código. Esse é o código que executa. O código que vai rodar é esse daqui que vocês estão vendo, é o JavaScript. Mas eu tenho aqui o código do TypeScript. O que será que acontece se eu fizer assim? Number recebe 10. O que é que ele vai dizer para mim? Ei. Não é number, né? É nota recebe 10. O nome da variável é nota. O nome da variável é nota. Por que ele não vai deixar eu colocar 10? Ele vai dizer, ei, o tipo string, que é 10 aqui, não é atribuível ao tipo número. Porque como ele está fazendo checagem de tipos, quando uma variável é criada com um tipo, ela permanece com aquele tipo até terminar o escopo dela. Então eu criei ela para ser um número. Então eu não posso focar uma string dentro dela. Poder, posso, mas não devo. E aí a gente vai entender o que é que o TypeScript faz. Ele diz o que você deve fazer, mas você continua podendo tudo. Se eu tentar rodar isso daqui, ele vai rodar, vai gerar o código TypeScript e vai funcionar. Vai gerar o código JavaScript e vai funcionar. Aí se eu pedir, ei, qual foi o código JavaScript que ele gerou? Tá aqui, ó. Nota recebe 10, nota recebe 10, e console.log, vamos tirar a nota 10. Então, tecnicamente, o TypeScript é só uma. Então, Que te indica. Não, assim, o que você não tem é uma verificação de tipos. JavaScript não tem verificação de tipos. Se você escrever isso aqui em JavaScript, ele vai deixar. Por quê? Porque em JavaScript é permitido. Só que o que, é que a gente faz? Em cima dessa camada aqui, onde tudo é permitido, que eu gosto de brincar e dizer que é promíscuo, né? A gente criou uma nova camada onde poucas coisas são permitidas. E aí, nessa nova camada, ele vai te dizer, ops, isso aqui não é legal, não faça isso. Então, você é capaz de chegar aqui e perceber, é verdade, isso daqui não é legal, eu não vou fazer isso. Se eu quiser, eu crio outra variável. Então, ele não vai impedir que você gere código JavaScript, mas ele vai te orientar,
te avisar, te indicar, mas ele não pode te impedir, porque uma das premissas do JavaScript é rodar a qualquer custo. Se puder rodar, ele vai rodar. Então, mesmo que eu não esteja no JavaScript, eu consigo fazer a orientação. Não, o JavaScript tem total suporte à orientação a objeto. O que ele não tem suporte? A classes, interfaces, tipos, mas você consegue entender? Não é emular, é programar com boas práticas em cima disso. O que é que você não vai ter? A camada de verificação que o compilador te dá. Então você pode cometer um erro e não vai estar sabendo. Por quê? Porque você não tem uma verificação de tipos ali que é consciente, que sabe que você está tentando passar um texto, mas essa função só aceita números. Aqui você tem essa verificação. Então, o que você tem é essa camada de verificações e avisos e testes antes de gerar o código JavaScript. Aí ele vai dizer, opa, aqui a saída é um texto. Você está somando esse texto com um número. É realmente que você quer somar um texto com um número? Aí você diz, não é isso não. Entendeu? Mas se você mandar transpilar, gerar o código, ele vai gerar. E se você mandar rodar, ele vai rodar. Mas o ideal é que você resolva. Se você está criando, se você está carregando esse conjunto de regras, é porque você quer obedecê-las para tentar gerar um código mais seguro. Davi, Oi. não sei, a gente vai declarar tem vários tipos, né? Declarar um número, declarar um int, um número inteiro, se for um número quebrado, declarar um float, se for, aí vai para as caracteres, declarar um char. Aí tem alguma Pronto. característica? Eu vou mostrar aqui quais os tipos principais, tá? Então, número 1, a gente tem tipagem. Ok, isso nós entendemos. A tipagem, ela nos dá uma camada de verificação. Ok, nós entendemos. Se eu tentar somar dois tipos diferentes, ele não vai fazer conversão automática, como, por exemplo, o JavaScript faz, mas o Python mesmo, sem tipagem explícita, ele tem tipos. Se você tentar somar um string com um inteiro no Python, ele vai dizer, opa, eu não sei somar essas duas coisas não. Só que o JavaScript, o que ele vai fazer? Vai converter, sei lá, tudo para string e vai concatenar. Tá? Então, aqui a gente tem tipos. Mesmo que a pergunta é obrigatória, não, mas eles existem. Na hora que você diz que nota é 10, automaticamente ele vai entender que nota é um número, ok? Isso só porque você fez a atribuição. Claro que se você tirar esse 10 daqui, aí ele já vai começar a reclamar. Tem certeza que você não quer dizer o que é que essa variável é? Implicitamente, ou seja, como você não escreveu nada, você está dizendo que ela pode ser qualquer coisa, mas é melhor que você defina um tipo para ela. Agora eu estou vendo, assim, se no lugar da variável morta, a variável falar, aí eu tinha que declarar um número ou um... Não, tudo bem, o nome da variável não interessa. O que interessa é quando você define um tipo, aquele tipo é persistente. Então, vamos aqui para algumas regrinhas de boas práticas para a gente hoje. Mesmo que ele faça inferência de tipos, ou seja, mesmo que quando você atribua, ele deduza o tipo, nós vamos explicitamente socar tipo em tudo. Então, tudo vai ter tipo. Parâmetro vai ter tipo, variável vai ter tipo, retorno vai ter tipo em tudo. Tudo bem? Então, por enquanto é assim. Oi. Aí ele vai reclamar. Ó, palavra recebe 5. Aí ele vai dizer, ei, palavra é um número. Não iria, porque JavaScript ele permite que os elementos troquem de tipo durante o tempo de vida. Aqui não. Aqui, se uma coisa foi criada para ser número, ela vai ser número até o final. E aí, se você tentar colocar outra coisa que não é um número, ele vai dizer, ei, você está misturando as coisas. Então, tecnicamente, só mesmo para colocar. Não. Você entenda que, mesmo que as boas práticas existam, você tem uma IDE. A IDE,
para tomar decisões inteligentes, ela precisa de informações. Ela só consegue entender que você está tentando somar um inteiro com um string se você disser que essa variável tem que ser um inteiro. Então, na hora que você dá tipos para as variáveis, você está dando subsídio para a tua IDE. Eu estou dizendo IDE, mas no fundo é o software que está rodando por baixo da IDE, tá certo? O compilador, o transpilador, sei lá o quê. Fazer verificações que você humanamente pode deixar passar. Entendeu? Então, você formata as coisas de forma que você permite que ela faça as verificações de tipo. Um dos pedidos mais comuns para a nova versão do JavaScript é que tenha verificação de tipo intrínseca. E se a gente tivesse verificação de tipo intrínseca, acho que a maior parte do pessoal que usa TypeScript ficaria só no JavaScript. O TypeScript não é só isso, ele tem outras camadas, funcionalidades, verificações, entendeu? Mas assim, isso daqui é uma das características principais. Tudo bem? O TypeScript é JavaScript, só que com a camada a mais. Então eles conversam normal. Eles são uma coisa, é outra coisa. Tá? Então vamos lá. Vocês vão especificar os tipos para se acostumarem com eles. Porque assim, entenda que fazer isso daqui é redundante. Porque é o número, se eu estou atribuindo 10, entendeu? Então, às vezes, até eu mesmo por preguiça, na hora que colocar seja nome igual a David, vou ficar com preguiça de vir aqui e dizer que esse negócio aqui é uma string, porque é óbvio que é uma string. Tá? Mas, por questão de costume, por enquanto, eu peço que vocês coloquem tipo em tudo, até para não esquecer função e tal. Então, vamos entender quais são os tipos básicos, tá? Não vai utilizar tipo só para eu atribuir a ele. Pela inferência, isso é o que a gente chama de inferência de tipos. Quando você está no Python, vou aqui dar um exemplo de outra coisa, tá? Code teste.py. Só uma outra questão de nome recebe banana. Valor recebe 4.5. Quantidade recebe 5. Ué, banana é um literal, ou seja, é um texto. Valor é um float. E quantidade é literal 5, mas ele vai entender que isso daqui é um número, tá? Uma variável. Se eu tentar somar nome, resultado igual a nome mais quantidade, na hora que eu tentar rodar isso daqui, ele não vai me permitir. Porque são dois tipos diferentes. Python teste.py. Ele vai dizer, você não pode concatenar uma string com um inteiro. Só que vocês percebem que a minha IDE não foi capaz de perceber isso. Entendeu? Não tem um errinho aqui gritando para mim. Existem alguns, assim, existe um modelo de tipagem opcional, mas nem sempre ele é muito inteligente e tal, mas eu estou falando, os tipos existem, mesmo que você não os declare explicitamente. Isso daqui é o que a gente chama de tipagem forte. Você não mistura tipos diferentes, tá vendo? Tipagem forte. Existem tipos diferentes? Existem. A tipagem é explícita ou implícita? Aqui no caso. Implícita. Você não está dizendo que aquilo é um número, é implícita. Mas é forte ou é fraca? Forte. Por quê? Porque ele não mistura tipos diferentes. Então, o Python é um exemplo de linguagem com tipagem implícita. Eu não estou dizendo qual é o tipo, mas ela é forte. Ele não mistura tipos diferentes. E o JavaScript, ele é o quê? Ele é implícita, mas ele é fraco. Por que é fraco? Porque ele deixa as coisas misturar inteiro com string, com float, com o que ele quiser. E aí, quando a gente, por exemplo, vai aqui para o TypeScript, o que é que o TypeScript é? Explícita
e forte. Eu estou dizendo qual é o tipo e ele não vai misturar, a não ser que eu mande ele misturar. Tudo bem? Me dá uma dor quando os alunos faltam logo de partida, rapaz. Eu penso assim, meu Deus, como é que estamos começando o semestre? O Java é explícito e forte. E existem algumas licenças poéticas que a gente chama nas linguagens de açúcar sintático. Syntactic sugar. Não sei se vocês já viram esse termo. Já viram em algum lugar? Açúcar sintático, tudo bem, é forte. Mas só para não ficar tão chato de escrever, vamos dar algumas facilidades. Exemplo, se você somar uma coisa com string no Java, você converte para string, mesmo que ele seja forte. Então ele fez essa facilidadezinha aí, só com string, vamos facilitar. Então se eu somar um inteiro com string, eu vou converter para string. É uma forma de assim, flexibilizar esse forte aqui, só para ficar mais doce de escrever. Mais doce de escrever. Tudo bem? Sigamos. Então, vamos ver os tipos básicos aqui da linguagem. Número 1, a gente tem a string. Número 2, a gente tem o número. Então, tanto quantidade é um número que recebe 3, quanto valor é um número que recebe 4,66. Ué, qual é a diferença entre int e float e double? Não existe. Tudo é double. Ué, e como é que eu faço de conta que uma coisa é um int? Você arredonda na barra. Você força o arredondamento. Entendeu? Então, você poderia fazer assim, seja resultado igual a... como é que eu arredondo o breguesse em TypeScript, rapaz? Copilot, salve-me. Lembrei. Resultado é igual a math.lor. Acho que é com M maiúsculo. math.floor de valor. Pronto, vezes 2. Então, o floor, ele é uma função matemática que pega a redonda para baixo. Então, pronto, eu estou forçando a pensar em inteiros. Como? Convertendo as coisas para inteiro. Então, tem várias coisas que vão precisar ser desse acochambramentozinho. Na dúvida, consulta lá o Google, o ChatGPT, alguma coisa assim. Como é que eu arredondo para cima, arredondo para baixo? Faço uma coisa, faço outra. Tá? Beleza, então eu tenho números, eu tenho strings. Se eu tenho strings, eu não tenho caracteres. Então, se eu quisesse a letra inicial, vai ser assim. Como é que eu forço a ser um caractere? Você não força, você pode... Seja letra é igual a nome na primeira posição, a posição 0. Você força a trabalhar só com o primeiro caractere. E aí, às vezes, isso é estranho, porque, eu queria pegar o código ASCII de um caractere. Não tem função para isso. A função recebe uma string e retorna o código ASCII de cada caractere na string, num vetor, e aí você vai ter que forçar a pegar só o primeiro elemento. Então, a falta de elementos que representem a unidade te obriga a ter que fazer esses malabarismos aí. Eu nem lembro decorado como é que pega o código ASCII de um caractere. Como é que eu faço para colocar string dentro do vetor? Por exemplo, A gente chega já em vetor, tá? Vamos só para o básico. Então, eu tenho string, eu tenho número, eu tenho booleano, dia é uma variável boolean que vai receber true. String, número booleano. O que mais de básico aí, meu pai? Sim. Aí a gente vai ter agora... Tem mais alguma que eu não estou lembrando que é básico? Não tem. Que tem a string.
Mas tudo bem, bora agora para os tipos vazios, e aí eles são importantes. O primeiro tipo vazio é o undefined. Então, por default, undefined é o tipo e o valor. Aqui ele representa duas coisas. Tanto existe o tipo undefined quanto o valor undefined. Por default, uma coisa é undefined quando ela não foi criada, não existe, não foi encontrada. Então, se eu mandar console.log a variável batata, batata foi criada? Não. Então, o que é que ele vai imprimir aqui? Undefined. Então, quando ele não encontra uma coisa, ele dá o valor para ela de undefined. Mas existe também o tipo undefined. Seja, não faz aqui muito sentido, seja batata é uma variável do tipo undefined. E eu vou atribuir para ela undefined. Daqui a pouco a gente chega mais para isso daqui. Existe o tipo void, que a gente vê daqui a pouco, e existe também o tipo null. São três tipos que representam o vazio: void, null e undefined. Só que eles representam diferentes sentidos de vazio. Então, enquanto undefined significa normalmente um erro de operação, o void representa algo que não deve existir. Por exemplo, bora pensar aqui numa função. Para criar uma função, eu faço assim, ó. Acho que é function, imprime número. A minha função imprime número recebe um número, que é um número, e não faz nada, não retorna nada. Então, o que é que eu digo que ela retorna? Void. Ok? Então, o void ele está muito vinculado a uma função, porque ele representa um vazio intencional. A minha função não devolve nada. Se eu tentar imprimir o resultado dessa função, que não devolve nada, o que é que ela vai imprimir? Undefined. Por quê? Porque a minha função foi programada, está explicitamente não devolvendo nada. E o conceito de undefined está relacionado a uma operação que deu errado. Minha função não deu errado. Imprimir é que foi um erro. Por exemplo, faz de conta que ela faz só um console.log de valor. Então, ela realiza algo, mas ela não devolve nada. Então, o void é esse conceito de um algo planejadamente vazio. E, por último, a gente teria o nulo. Oi? Porque ela foi planejada para fazer algo ao invés de devolver algo. Por exemplo, essa. Essa função é feita para imprimir um número, não para devolver o número. Entendeu? Ok. Então, vamos lá. A gente tem o Boolean, o undefined. E agora a gente vem para a ideia, uma das ideias mais interessantes do TypeScript, da forma como ela foi pensada, que é a união de tipos. Eu posso... sim, ainda tem outra coisa aqui. Eu posso dizer que um mungango é qualquer coisa. Ué, se um mungango é qualquer coisa, ele pode ser um número, ele pode ser um texto. Não, sim. Mungango, um texto. Eita, pleura. Ele pode ser mungango, ele pode ser um booleano, ele pode ser qualquer coisa. Se botar para imprimir, ele vai imprimir, no caso aqui, o último valor, vai imprimir falso. Se eu mandar ele imprimir aqui, ele vai imprimir isso daqui. Ué, o que é o N? N é o padrão de tudo no JavaScript. Tudo no JavaScript é qualquer coisa. Não é verdade? Ela pode trocar de valor no momento que ela quiser. Então, por default, tudo no JavaScript é qualquer coisa. Então, aqui a gente tem um modo JavaScript, um modo promíscuo. Tá? Ué, tem como eu escolher o que é que eu quero que a coisa seja? Tem. E aí a gente vai para o tipo união. Eu posso dizer que
número, eu já usei a variável número. Um número, ele é um number ou uma string. A variável número, e aqui é só um tracinho, tá? Você não pode colocar dois, não faz o sentido. Aqui é uma união de tipos. Número é um number ou uma string. Agora ele vai fazer o match com os dois tipos. Eu tanto posso atribuir 0, como posso atribuir 0. Mas eu não posso atribuir false. Por quê? Porque false não é nem número, nem string. Quantos você quiser. Eu posso dizer que ele é um número, ou uma string, ou, sei lá, um boolean. Vamos chegar, quando eu chegar no if, tu me lembra? Só para a gente não quebrar o raciocínio aqui de tipos. Aí tu me lembra qual a diferença de um tracinho. Aqui é porque é a sintaxe de marcação de união de tipos. Então aqui é sempre Tá? Então, estou dizendo que uma coisa pode ser um número ou um string. E agora as coisas começam a ficar interessantes com os nossos tipos vazios. Ué, por que eu vou querer um tipo vazio? Eu posso dizer que uma coisa pode não existir. Agora, eu posso dizer que uma coisa pode existir ou não existir. Então, eu posso dizer que o nome, né, a minha namorada, pode ser uma string ou vazia. Então, eu posso começar solteiro. Lembra que eu disse que os tipos tinham sentidos diferentes? O undefined é um vazio que normalmente representa um erro operacional. Seja porque você imprimiu uma coisa que não existe, ou porque você tentou pegar uma informação que não existia. O void representa algo que não acontece. E o nulo é um vazio intencional. Eu estou intencionalmente dizendo que eu não tenho namorada. Não é um erro, não é uma coisa que não deva acontecer. É intencional, é explícito. Olha, eu estou sem namorada. Mas depois de muito cortejar, a Dina gostou de mim e agora ela é minha namorada. Só que eu levei ela para comer no RU, ela não gostou porque achou um bicho lá e eu voltei a ficar sem namorada. Oi. O void, ele está sempre relacionado a funções. Entendeu? Então, quando você quer dizer que uma função não devolve nada, você diz que ela devolve void. Tá certo? Mas, por exemplo, se você tivesse uma função, por exemplo, procurar pretendente. Function, procurar pretendente. Você vai mandar lá um spotted. Ainda existe spotted, né? O spotted, eu sou um garoto caseiro, gosto de estudar, né? Rezo todo dia. Se for para sair para beber, não me chame, mas se for para conversar sobre o Senhor dos Anéis, Star Wars, a Bíblia, me manda uma mensagem. Aí você mandou procurar pretendente, para ver se alguém tinha interesse de conversar com você. Essa função pode retornar alguém, ou ela pode retornar ninguém. Perdão, né? Perdão, string é assim. Ela pode retornar alguém ou pode retornar ninguém. Se ela retornar ninguém, significa que ninguém respondeu sua mensagem. Mas talvez alguém responda. Ou talvez mais de uma pessoa responda. Era o que eu queria. E aí, como é que eu faço para representar quantidade? A primeira forma de representar quantidade
é só colocar os quadradinhos na frente, né? Então, se você quiser colocar, seja frutas. Frutas não é uma string. Frutas é um vetor de palavras. Então, a primeira forma de você representar é assim. Frutas recebe banana, uva e pêssego. Aqui, ó, frutas é isso. A segunda forma é assim. Seja animais é um array de string. Dog, cat e bunny, coelhinho. Rabbit. Tudo bem? Então, isso daqui é a representação de tipo. As duas coisas são equivalentes, porque, de novo, a versão de cima é o que a gente chama de static sugar. É um açúcar sintático. No final, quando você gerar o código JavaScript, o código gerado vai ser o mesmo. Array é lista. É uma lista. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, procurar pretendentes pode retornar uma lista de pretendentes ou, sei lá, ninguém. Vazio. Só que no caso aqui, você poderia também só retornar um vetor vazio, né? Faz mais sentido. Um vetor sem ninguém dentro. Só para dar aqui as ideias de composição, tá? Não cheguei nem no if ainda, mas calma. Quando eu tento fazer o semestre bem devagarinho, aí, professor, faz uma inspiração. Já aproveitei que tá paciente. Mas assim, eu só tô assim porque eu tô pensando no miserável que faltou. Qual é o nome dele? Samuel, seu cuca, que nós chamamos o cara de... Desculpa, seu cachorro, você faltou. Que cor, não sei nem se tudo. Aí assim, nem sabe, né? Ele estava vindo a pé, porque faltou ônibus, foi atropelado por um jumento, está na última hora dessa com um monte de osso quebrado, né? Então, assim, eu espero que você tenha um bom motivo para ter faltado. Sério. Se não, pelo menos assista o vídeo, tá certo? Se assistir, você vai conseguir deixar meu coração em paz. Mas se você chegar aqui semana que vem, sem ter visto esse vídeo, sem ter feito nada, tá certo? Aí meu coração vai doer. Bora lá, continuando. Então, por isso que eu estou indo devagarinho. Que é como eu não tenho ele aqui para dar o feedback, porque a maioria do... Pelo menos tem um pessoal que eu nunca viu na vida e me dá um feeling, porque os outros já viram isso daqui de uma forma ou de outra no semestre passado, né? Então, vamos lá. Tenho strings. Posso ter uma string de duas coisas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma string. Quando eu faço assim, eu tenho um vetor que é só de texto. Ué, como é que eu faço um vetor que eu posso colocar texto e nome ao mesmo tempo dentro desse vetor? Será que pode? Vamos ver aqui. Seja números. Números eu vou fazer como uma lista que pode ser tanto de texto ou de número. E aí eu posso colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vocês percebem que eu misturei aqui duas coisas diferentes no meu vetor? E aí, nesse caso, esse tipo de sintaxe, né, de array, ele é melhor do que o outro, do que a outra sintaxe. Mesmo que a outra seja possível. Eu acho, deixa eu ver se a outra é possível, eu nem lembro se a outra é possível. Pode, mas eu acho muito feio. Eu não estou entendendo a tag do array e a tag do porque em cima também é uma lista, no vetor e não tem. Tá, é porque isso daqui é uma lista só de strings. Isso daqui também é uma lista só de strings. Só que isso daqui é uma lista que essa lista pode ter strings ou números. Mas por que ali no não tem o array?
Porque o que eu chamei, isso daqui é um açúcar sintático para isso daqui. Essas duas coisas são equivalentes, são iguais, geram o mesmo código JavaScript. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Duas formas diferentes de... Não. Isso daqui diz que é um array. Isso aqui, ó, é um array de texto. E eu estou dizendo, isso aqui é um array de texto. Se eu tivesse colocado um number antes, seria um array de número. Se eu tivesse colocado boolean, seria um array de boolean. Se eu tivesse colocado pessoa, um array de pessoa. Então, eu posso definir que é array colocando os colchetes na frente, ou posso definir que é array colocando a palavra array na frente. São duas formas de dizer. Não, é porque quando você está numa linguagem como C++, que ela tem diferentes tipos de estrutura, você tem o Java, sei lá, você tem o vector, você tem o array, você tem o list, você tem o kiwi, você tem o deck, tudo isso são estruturas sequenciais. Só que todas elas funcionam por baixo de uma forma completamente diferente. Só que em JavaScript você não tem nada disso, você só tem array. Entendeu? Numa outra aula que a gente vai falar de estrutura de dados, eu posso falar a diferença de um e outro. Mas isso aqui representa uma estrutura onde os elementos estão em sequência e a sequência é persistente. Eles não vão mudar de posição do nada. No JavaScript não. Tem no Java. No Java você tem o array list e tem o vector. E aí eles têm comportamentos diferentes. Não, tem não. Em TypeScript e no JavaScript. Por quê? Porque eles não têm... Como eles não são linguagens, nem o JavaScript nem o TypeScript, eles não são linguagens voltadas a desempenho. Então, eles supõem que você não vai fazer nada que exija nada cabuloso com essas estruturas. Esses vetores, essas listas são mais para você organizar dados e mandar de um canto para o outro. Então você não vai carregar isso daqui e fazer uma ordenação, entendeu? E ficar removendo, subtraindo, retirando. Porque esse tipo de operação de alta demanda exigiria um controle melhor de como as coisas vão ser efetuadas. Ele não foi feito para isso. Entendeu? Fazer um monte de push, um monte de insert, ordenação e papapá. Não é feito para isso. Você está na linguagem errada. Eles normalmente são linguagens para poder fazer movimentação, agrupamento de dados, esse tipo de coisa. Assim, não. A linguagem, ela tem a limitação da própria linguagem. Ela é totalmente alto nível. Só dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar só uma estrutura básica aqui do C++, só para a gente entender a questão de desempenho, tá? Você quer um pacote de dados, de informação, e você quer garantir que eles são contínuos na memória. Ou seja, cada bloquinho de byte, ele está um byte depois do outro na memória. E isso é importante porque você quer passar esse bloco todo de uma vez para ser processado no computador. Você consegue isso com C++ ou com C, porque só ele te dá a garantia de que esse blocão de bytes é contínuo na tua memória RAM. No JavaScript você não consegue isso, nem que você queira, porque tudo é alocação dinâmica. Cada pedacinho daquele vetor é um ponteiro que te joga para um ponto diferente da memória. Por definição, a linguagem não te dá esse suporte. Então, quando você tem uma linguagem de alto desempenho, como o Rust, como o C, como o C++, você consegue fazer com que aquele vetor seja carregado no processador em um bloco só, porque ele é carregado aquele bloco inteiro para dentro da memória do processador. E que ele te dá alto desempenho para poder você fazer uma ordenação, seja qual, naquele bloco que é contínuo. Em Python você não tem isso, em JavaScript você não tem isso, entendeu? Nem em Java você tem isso. Por quê? Porque a linguagem ela é flexível o suficiente para que você não precise se preocupar com ela. Então, se você mandar remover alguém do meio de uma lista de 1 milhão de elementos, ele simplesmente vai criar um buraco ali e criar 2 ponteirinhos para não ter que realocar aquele monte de elementos de uma posição para trás. Entendeu?
Então, assim, são níveis de consciência sobre o problema que você está operando. Então, problemas que exigem alto desempenho vão ser tratados com linguagens que lidam com alto desempenho. Você quando está trabalhando com JavaScript, mesmo no back-end, é para invocar funções que fazem essas coisas. Entendeu? Não para fazer essas coisas diretamente. Então, dificilmente você vai precisar ordenar um volume colossal de dados em JavaScript. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ordenar a lista de coisas que o cara digitou, que está ali na casa de 100, 200, 300 informações, entendeu? E por aí vai. Semana passada, eu tive contato com uma pessoa que carregou 12 mil entradas numa página, e cada entrada estava linkada com uma foto. Só carregava. Aí quando você rolava para o final da página para ver o T, que era, Zé, dele carregar as 11 mil informações anteriores. Porque não foi pensado para ser feito assim, cara. Não foi pensado para ser feito assim. Beleza, bota um índice remissivo ali, bota uma busca para a pessoa colocar o nome e aí só carregar os dados relacionados àquele nome, entendeu? Ele foi pensado para ser dessa forma. Por isso que a gente tem limitações aqui no caso, tudo é array. Quando a gente for falar para a aula de estrutura de dados, a gente tem melhor as limitações aí. Então pronto, a gente falou de nulos, a gente falou de tipos. Então, qual é a ideia? Sempre coloque os tipos. Numa função ou num método, a gente tem no finalzinho a definição de retorno, diferente do Java, C++, que o retorno a gente coloca aqui no comecinho, tá vendo? Aqui o retorno vai ser no final e todos os parâmetros também têm retornos. Procurar pretendente. Aí aqui você vai colocar o seu nome, que é um string. Tem juízo? Tem juízo, é um boolean. Bebe também é um boolean. Oi. Boolean é verdadeiro ou falso? Você vai retornar a verdadeira. Boolean você só pode colocar nele verdadeiro ou falso. É o tipo da variável. Então, se você tentar colocar aqui um 0, ele não vai converter, porque a tipagem é forte. Ele vai dizer, é dia... Não é 0. Professor, mas eu aprendi que em C o 0 representa falso. Você não está em C, você está em JavaScript. Então aqui ou é true ou é false. Se a gente chegar ali nos ifs agora, os ifs, o if funciona igual às outras linguagens. Você vai ter if, aí você vai ter uma condição qualquer. Os operadores lógicos são iguais. Maior igual, menor igual, diferente. 5 for... É assim mesmo? Tá. Aqui é porque ele está dizendo, ei, mano, deve ser burro, isso daí nunca vai ser diferente. 5 foi diferente de... Então, ó, seja x igual a 5... x diferente de 4. Pronto. Você esqueceu de botar que é um número. Nojento. Number. Se x for diferente de 4. E aí agora a gente vai ter a primeira catrevagem, que é uma coisa exclusiva. A primeira não, né? A primeira de tantas. Que é uma coisa exclusiva do JavaScript, que é o processo de comparação restrito e não restrito. A comparação flexível e não flexível. Às vezes vocês vão ver, sem querer, a gente escrevendo um igual e às vezes 2 iguais. Vocês já perceberam isso ou não? Tá? Quando você coloca só um igual, ou assim, né? 2 iguais e 3 iguais. Quando você coloca sem o terceiro, sem o último, você permite conversão de tipos. Então, no caso, falso é igual a 0. Aqui ele vai reclamar, né? Ó. Deixa eu fazer aqui, imprimindo. Não. Deixa eu abrir direto aqui no Node.
Ei, será que falso é igual a zero? O que é que ele respondeu? True. Sim, falso é igual a zero. Será que falso é igual a vazio? Sim. Será que falso é igual a falso? O que é que vocês acham? Falso é igual a falso? Não. Mas falso é igual a falso? Aqui ele não deixou, né? Perdão. No último. Falso é igual a falso? Falso. É verdade, ele não deixou não. Mas vazio é igual a falso. E zero é igual a falso? Não sei. É verdade. 1 dividido por zero é igual a falso? Não, mas é igual a verdade? Também não. Mas é igual a infinito? E é igual a quê? Infinity com I maiúsculo. E tem muitas outras coisas legais aqui. Para você não ficar com essas conversões de tipo, porque o que a gente está fazendo é conversão de tipo. Aí você bota o terceiro igual. O terceiro igual garante que as coisas vão ter que ser do mesmo tipo. Será que falso é estritamente igual a zero? Não, porque são tipos diferentes. É isso que representa o terceiro igual. Apenas falso quando é o mesmo tipo. Não só eu estou usando aqui booleano, mas poderia ser duas coisas quaisquer. Será que 5 é igual a 5? Ele disse que 5 é igual a 5. Por quê? Porque ele disse, rapaz, um é inteiro, o outro é string. Eu não vou converter os dois para string e ver o que é que dá. Aí quando ele converteu os dois para string, ele viu que as duas eram a mesma string. Então é true. Mas será que 5 é igual a 5? Ele vai dizer, não são iguais porque são tipos diferentes. Então, o terceiro igual, e aí ele também funcionaria com assim, entendeu? Ou então com assim. O terceiro, ele força a conversão. Não existe isso, né? O terceiro, ele evita a conversão entre tipos. Então, o terceiro igual, ele diz, só é igual se os tipos forem iguais e os valores forem iguais. No caso desse lado, do 5, ele é um string, por causa das aspas duplas. Então, aqui ele pergunta, os tipos são iguais e os valores são iguais? Se sim, então sim. Se os tipos não forem iguais, então não. Então, quando a gente colocar aqui o terceiro, a gente está evitando que ele faça a conversão de tipos. Beleza? Então, isso é o if. O for é igual ao for do C. Igual a 0 e menor do que 5 e mais. Console.log i. Para andar em vetores, eu posso andar assim, usando o índice frutas.length. Para ver o tamanho de um vetor, a gente vê com o length. E para acessar o elemento, eu acho que é melhor deixar para falar de vetor amanhã. Que aí, senão fica correr demais com a aula só. Porque amanhã eu queria já fazer o exercício da calculadora, né? Ou então a gente pode fazer o for indexado para cada fruta de frutas. Console.log fruta. Então, para quem já viu Java, sabe que tem essa mesma coisa em Java, a mesma coisa em Python, a mesma coisa em C++, que é o for range, né? O for range. Tudo bem, saturamos por hoje. Bora fazer a chamada. Hoje eu vou dar falta no Emanuel, Samuel. Miserável. Com gosto. A minha vingança vai ser a falta.